I want to leap over buildings. Se vocês pegarem uma estatística do Ministério de Minas e Energia, e se vocês pegarem uma estatística também do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, vocês vão ver que houve sim privatizações de BRs, houve privatizações de estradas, houve privatizações de rodovias. Por que o governo faz isso? Porque o governo, ele, na realidade, ele quer fazer essa abertura para o mercado internacional, para o capital internacional, para atrair investimentos. Nessa mesma década de 70, vamos voltar um pouquinho para a gente poder entender essa construção econômica. Nós tivemos aqui os chamados planos de metas durante os governos civis militares que ocorreram. O que é esse plano de metas? Foi uma tentativa do governo de expandir o processo de desenvolvimento e de integração do país. Aqui, nós estávamos ainda próximo aí do governo do Emílio Garrastazu Médici. Mas, em particular, em 1974, quando o general Ernesto Geisel assume o poder do Brasil, é que vai, eu diria, que essa mudança, essa implementação dessa mudança neoliberal, tentativa com emenda em 84, da Dante de Oliveira, mas que acabou não passando e as eleições acabaram ocorrendo de formas indiretas no país, quando Tancredo Neves ganhou, mas acabou nem governando o país porque morreu e o Sarney assumiu. Quando o José Sarney assume, ele começa a fazer também uma série de promessas para o país. E entre essas promessas, ainda bem que uma delas ela acabou cumprindo, foi a Constituição Federal de 1988. A partir da Constituição Federal de 1988, algumas coisas vão mudar no país. Dentro dessa perspectiva de o país ter uma nova direção, a partir de uma Carta Magna, mas a política econômica também muda. A questão é essa. Nós teremos vários planos econômicos para tentar estabilizar a economia do país naquela época, quando o próprio plano Sarney, o plano Collor, o plano Brescia. Nessa época aqui, meados da década de 70, até o Delfim Neto foi convidado para retornar ao governo para tentar, de certa forma, organizar as finanças do país. Depois, por que eu citei aqui a Constituição? O próprio Lula e o Fernando Collor de Mello, na época. O que é que ocorreu depois daí? Lula já tinha emergido no cenário da política nacional, principalmente no final da década de 70, quando surgiram ali as greves do ABC Paulista. Para quem tiver interesse de estudar esse momento, tem um livro muito importante, chamado Quando Novos Personagens Entraram em Cena, de um autor chamado Eder Sader. É muito importante para entender essa transição da década de 70 para 80 na política nacional. Em particular, quem tiver interesse na perspectiva de sindicatos, tá? É maravilhoso para entender essa dinâmica econômica. Eder Sader. Enfim, mais adiante, quando o Collor acaba se elegendo, ele vai começar a impulsionar esses processos de privatizações no país, de uma forma gradativa, mas vai dar ênfase para a abertura ao capital estrangeiro, capital internacional, e vai tentar, de certa forma, fazer um programa similar ao que o Joaquim Levy está fazendo agora, o atual ministro está fazendo. Na época, nós tínhamos como a sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso Mello, que inclusive depois acabou não aguentando a pressão e renunciando ao governo, foi embora morar em Nova York, casou-se com Chico Anísio e tudo, mas na época ela tomou uma medida, eu diria, bastante radical, que foi o confisco da poupança. Confiscou a poupança da grande maioria dos brasileiros, e isso gerou uma satisfação popular muito grande. A tal ponto que mais adiante uma série de enxurradas de denúncias acabaram maculando ali o governo Collor, e ele, pressionado ali pelo processo de impeachment, acabou renunciando. Muitas pessoas pensam, até de forma equivocada, eu acredito mesmo por desconhecimento, que o Collor chegou a ser efetivado no seu processo de impeachment, algo que não ocorreu. Na realidade, quando a votação estava ali bastante acelerada,
para não perder os seus direitos políticos, ele acaba renunciando. Quando ele renuncia, assumiu o seu vice na época, o Itamar Franco, né, que era o vice-presidente, radicado ali em Minas Gerais, e acabou tentando reorganizar a política econômica do país, mas essa reorganização da política econômica veio a partir do pensamento neoliberal. Por que eu afirmo isso? Porque na época, o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso, né, que acabou passando também 2 mandatos posteriormente como presidente da República. Só que essa mesma Constituição de 88 não permitia a reeleição. Na época teve que ter a chamada emenda constitucional, reorganizar as finanças do país, de uma maneira geral, conduzir as finanças do país. O governo Lula nós tivemos já uma mudança radical, nós tivemos muito tempo o Guido Mantega comandando a pasta do Ministério. E o que é que vai ocasionar? Quando ele lança o Plano Real, tempo bom, existia uma equiparação do real para o dólar. Era 1 para 1. Se você tinha um real em bolsa, você tinha o mesmo poder de compra que o dólar. Antes disso, antes desse processo de transição, ele lançou uma moeda transitória, que era o URV, que era a Unidade Relativa de Valores, para poder dar tempo de fazer a conversão do antigo Cruzeiro Real para o Real, na sucessão de planos econômicos. É a partir daí, quando o Itamar sai de cena, que o Plano Real alavanca a candidatura do Fernando Henrique Cardoso. Quando o Fernando Henrique Cardoso assume o poder, ele abre o país para essas relações comerciais e ele começa a tentar fazer com que o Estado não tenha essa intervenção direta na economia, facilitando o processo de privatizações. Como ele fez com a Vale do Rio Doce, como ele fez com bancos, inclusive, e abrindo a possibilidade das multinacionais se estabelecerem aqui no país sobre a proposta da formação, da geração de renda e de empregos. Aqui, em particular, no estado do Amazonas, nós tivemos também, de certa forma, uma influência desse processo também ali no finalzinho da década de 60. O que vocês conhecem aqui como polo industrial hoje já foi uma zona portuária de livre comércio. O polo industrial de Manaus, a antiga Zona Franca, ela é do mesmo ano ali, praticamente, do AI-5, de 67. Tá? Mas 10 anos antes, em 1957, já existia uma área de livre comércio aqui, um porto de livre comércio em Manaus. A gente vai ter a Zona Franca sendo criada em 1967. Em 67. Eu só posso dizer por isso aqui. Fica à vontade. Essa privatização, por exemplo, o senhor falou do governo do FHC, lá no Vale do Doce. Eu lembro que, acho que foi no primeiro trimestre, o lucro dessa empresa lá do Vale do Doce foi maior do que exatamente do que a privatização. A Vale do Rio Doce é uma empresa de mineração espanhola. Esse grupo espanhol acabou, logo nos primeiros meses, tendo um lucro quase que superior ao que foi investido. Então, de certa forma, esse efeito colateral econômico negativo tem um déficit direto nas contas públicas. O que é que vai ocasionar? Por que abrir o mercado para empresas internacionais? Por que aumentar e elevar a taxa de juros? Como vocês veem aí, todo mês o Copom se reúne. O que é o Copom? É o Comitê de Política Monetária do Governo. Eles se reúnem para elevar a taxa básica de juros da economia para impedir o aumento do consumo. Porque se você tiver um aumento do consumo, consequentemente tem aumento da inflação. Se você tiver aumento da inflação, você tem um rebaixamento do índice de investimento do país, como ocorreu agora recentemente com a agência, e você tem quedas no superávit primário e queda também, consequentemente, no produto interno bruto, no PIB, que é um reflexo direto da balança comercial. Então a gente tem praticamente 4 vezes mais do lançamento do Plano Real.
Isso significa, no período, ali o plano real da década de 90, a gente está nos anos 2000, um período de 2 décadas, uma desaceleração da economia em até praticamente 4 vezes. Isso é muita coisa para apenas 2 décadas. Isso, investimentos começam a fugir do país. Outros países que tinham a intenção, por exemplo, de investir aqui no polo industrial do Manaus, nesse modelo, acabam investindo em mercados que, teoricamente, são mais atrativos, como, por exemplo, o mercado asiático, que tem uma taxa de confiabilidade no mercado econômico internacional muito maior. Por exemplo, nós fazemos parte, vocês já ouviram falar em blocos econômicos, não é isso? Blocos econômicos. Mas o Brasil, ele faz parte de um bloco econômico, que é o Mercosul, mas ele também faz parte de um grupo econômico, e é isso aqui, ó, os BRICS, que é formado pelo próprio Brasil, a Rússia, a Índia, a China e, recentemente, a África do Sul. O que é que ocorre aqui? Os níveis de investimento dos países dos BRICS, eles são diferenciados. A China, por exemplo, ela tem um nível alto de investimento no mercado internacional. Quer dizer que os países europeus, os países da América do Norte, mais industrializados, que são considerados de primeiro mundo, acabam investindo em mercados mais confiáveis, pelo menos teoricamente, mais estáveis. Professor, então, com essa perda da credibilidade do Brasil, isso vai ter uma influência negativamente no país, né? Pois é. Esses investidores. Isso, era aí que eu queria chegar, porque a partir dessa visão do século XX, a gente vai trazer para a realidade atual. Olha, quando o país perde o nível de investimento, o que é que ocorre? Os outros países têm ou tinham interesse de investir nesse mercado, eles vão, evidentemente, querer investir em outro lugar. Além disso, há a chamada evasão de divisas. As pessoas que têm dinheiro também investido aqui no seu negócio começam a retirar. Lembram-se que em 1929 a Bolsa de Nova York quebrou por causa disso, porque as ações começaram a desvalorizar e ficaram praticamente com o valor de papel ali e ninguém queria comprar um papel desvalorizado. Então, os bancos quebraram e gerou um efeito dominó negativo para os outros países, quando os Estados Unidos quebrou. Na atualidade, o Brasil é o carro-chefe, tanto do Mercosul, quanto dos BRICS. Mesmo com a China e a Índia, estando aí no processo de desenvolvimento social, econômico, nós temos, na realidade, uma influência muito grande aqui no mercado comum do Sul e no próprio BRICS. É isso que ocorre. Mas estamos correndo um sério risco desses investimentos serem pulverizados. O mesmo risco que aqui mesmo Manaus corre, com o surgimento aí de uma nova Zona Franca no Maranhão, com a questão da briga de São Paulo, com o estado aqui do Amazonas, de querer tirar os incentivos fiscais que são concedidos ao polo industrial de Manaus. Quer dizer que existe uma série de particularidades. Em crise e recessão, quando você retira investimentos, quando empresas saem, geram, evidentemente, a perda desses recursos para os estados, para os municípios e para o governo federal, e também a diminuição de empregos e, consequentemente, a economia acaba entrando em colapso. Quando empresas, vamos supor, vou dar um exemplo simples para você entender. Vamos supor que aqui a crise no Amazonas se agrave, o ICMS, a arrecadação do Estado, sobre a circulação de imposto, de serviços, de mercadorias, acaba caindo, como está caindo. Por isso que o governador está podendo conceder aumento ao funcionalismo público, e está tendo medidas assim de fusões de secretarias, etc. Esse é um dos motivos, a queda da arrecadação fiscal. Por que isso acontece? Porque empresas acabam saindo, demitem pessoas, as pessoas deixam de comprar e o imposto deixa de entrar para o Estado, para o município. Na época do Lula, a gente estava, não sei sendo enganado ou não, mas estava passando por momentos bons. E a crise nos Estados Unidos, devido àquela bolha, trouxe consequências assim, muito grandes. E agora os Estados Unidos está se reerguendo, como também o caso da Espanha e outros países, sem contar Venezuela, Grécia,
vamos saber. A minha pergunta é que eu não sei como é que esse país, ele estava num certo patamar e de repente tudo se desorganiza. Aí eu fico assim, né, me questionando, porque esse país tinha tudo para ele crescer. Ele tem terra. Né? Essa é a minha pergunta. Veja só, quando nós fazemos uma análise da governabilidade do sistema político em ciclos políticos partidários, a gente tem que ter um cuidado muito específico, porque algumas comparações são induzidas pela mídia. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Não é necessariamente que durante o governo Lula as coisas estavam bem maravilhosas. Existiam muitas coisas que eram colocadas embaixo do tapete. A sujeira era colocada embaixo do tapete, como vocês podem observar. O processo de privatização ele continuou ocorrendo. Claro que de uma maneira até, de certa forma, menos acelerada do que na época do Fernando Henrique Cardoso. Recentemente, não sei se vocês viram, um jornalista, foi lançado um livro chamado A Privataria Africana. Quem tiver interesse, esse livro faz uma análise dos escândalos do sistema de corrupção, do qual, teoricamente, o PSDB estava atrelado. Mas, se nós fôssemos observar e fazer um balanço geral dentro do ponto de vista econômico do governo PT, nós tivemos as pedaladas fiscais, nós tivemos a criação dos programas sociais, e a criação do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que fez com que grande parte dos recursos da União fossem direcionados para esses programas sociais. Só que, além disso, nós tivemos, durante o governo Lula, também um grande esquema montado de corrupção. A corrupção aí, da questão da própria Petrobras, do mensalão e outros esquemas que também, talvez a gente nem saiba ainda, que provavelmente ainda vai estourar, com as delações premiadas agora, de quem está aí sob júdice na Operação Lava Jato. E isso, de certa forma, quando você tem a máquina administrativa em suas mãos, quando você tem o poder em suas mãos, você também compra a imprensa, você compra a parte da opinião pública, você consegue ver, só para a gente recapitular um pouco da história do PMDB, o PMDB ele vai surgir ali no momento de redemocratização do Brasil. Ele era o antigo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que estava atrelado naquela época a um grupo que fazia oposição à ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, que era da base dos militares. Então o PMDB vai surgir, ou ressurgir no período democrático, como um partido de extrema direita, como um partido conservador que ia em oposição ao recém-fundado Partido dos Trabalhadores, pelo nome de Inácio Lula da Silva. Então, qual é o interesse de trazer o PMDB para o governo? É manter uma base aliada para que possam ser aprovados os projetos. Para que o Congresso Nacional possa aprovar, a Assembleia, seja lá qual a instância do poder que for responsável pela aprovação dos projetos. Enfim, é isso basicamente que acontece. Evidentemente, o Lula teve a sorte de pegar o país, de cair no colo dele, o país dentro de uma estabilidade econômica promovida ainda pelo Plano Real da década de 90. É isso que ele vai pegar. Ele vai pegar a inflação controlada, ele vai pegar o caixa do governo relativamente equilibrado por causa da venda das estatais. O Fernando Henrique Cardoso, com todos os defeitos, não estou aqui de certa forma querendo exaltá-lo, mas ele conseguiu estabilizar a economia. Nós tínhamos a inflação sob controle, nós tínhamos uma moeda forte, e isso, de certa forma, deu uma maior dinâmica no governo Lula nessa perspectiva econômica. Professor, lembrando ainda que nesse tempo do final do Fernando Henrique, houve a explosão cibernética, onde houve a internet e os governos se entrelaçaram. Com isso, diminuiu muito a sonegação e os cofres, a arrecadação aumentou, e por esse motivo de ter dinheiro em caixa, e o CPMF, que quer voltar agora, ele foi realmente tirado de cena.
a globalização, ela vai ser fruto dessa perspectiva neoliberal. A partir do momento que você abre os seus mercados, né, para investimentos internacionais, você vai ter também a perspectiva de se integralizar, de se globalizar. O mundo, na realidade, já existia na época essa tendência com a criação dos blocos econômicos, a criação de um mercado comum aqui do Sul, reunir os países da América do Sul, a própria criação da União Europeia, lá na Europa, a criação do NAFTA, lá na América do Norte, com o Canadá, os Estados Unidos e o México. Então nós tínhamos um cenário também favorável a essa globalização. Dar garantias ao Fundo Monetário Internacional para adquirir empréstimos. Basicamente é isso. Avalista, então, pessoal. Não só uma espécie de avalista, entendeu? Mas é um padrinho mesmo econômico ali para que a situação pudesse realmente se regularizar. Qual é a diferença da Grécia para o Brasil? Olha, nós temos na Grécia um país europeu, um país que entrou numa decadência econômica recente, mas que tem uma estrutura bem melhor do que no Brasil, os índices sociais, educacionais, enfim, existe uma diferença muito grande da Grécia para o Brasil, enquanto economia e enquanto situação. Eu diria que nós estamos chegando próximos a essa situação da Grécia. Mas por que nós estamos chegando próximos a essa situação da Grécia? Porque o roubo nas contas públicas, ele é enorme. Você não tem noção de que os governadores dos estados estão passando para manter a folha dos funcionários públicos em dia. No Rio Grande do Sul já aconteceu, em Goiás. Eles não chamaram ninguém de concurso ainda. Não chamou. Nem fizeram concurso para Polícia Civil. Pois é, o que é que acontece? Basicamente, a gente fazendo uma análise nua e crua dos estados, dos municípios, do governo federal, o cidadão a cobrar, junto aos nossos representantes. Gente, só um minutinho. Uma das consequências, então, do neoliberalismo afeta diretamente a educação, exatamente por isso que o senhor está falando. Porque não é interesse do governo que as pessoas tenham a consciência do real. É uma perspectiva econômica com a perspectiva educacional. A perspectiva educacional é um direito. O grande problema é que se o Banco Central liberar a impressão de mais notas, liberar a circulação de moeda, a inflação aumenta, porque o consumo aumenta. E se o consumo aumentar, os preços descontrolam, porque existe uma relação entre a demanda ali e o consumo. Muito obrigado aí, a participação de todos. Foi sempre um prazer poder contribuir aqui com a Faculdade Boas Novas. Eu estou sempre à disposição aí. Bom dia para você.